Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez com o nosso momento de reflexão para trazer para você a essência desta palavra, deste amor, desse carinho que o Senhor tem por mim, tem por você. E eu tenho certeza que Deus vai te alcançar nesta noite, neste dia frio ainda, deste mês de maio, o dia do amigo. Um abraço para você, meu amigo, meu irmão, você que está entrando pela primeira vez, você que chegará até a minha pessoa, te desejo um abraço abençoado, que nesse dia do amigo você possa encontrar este amigo que se chama Jesus, para te abençoar e te dar todas as mais ricas bênçãos, tudo aquilo que você muitas vezes tem pontos de interrogação. O Senhor está dizendo nesta noite: eu trarei a solução, eu trarei as respostas que você tem tanto esperado, que você tem tanto buscado, e muitas vezes bate de lá para cá e não consegue encontrar uma resposta. Hoje o Senhor tem para você. E se você puder, entra lá no YouTube, deixa lá seu joinha para mim, para que o YouTube reconheça que esse material é bom, tem edificado vidas. Muitas pessoas têm entrado, eu tenho acompanhado as notificações e eu tenho visto, mas daí você não põe o joinha lá e o YouTube não reconhece, porque eles precisam ver esses feedback para poder reconhecer que o material é bom, tem ajudado e continuará ajudando pessoas e vidas. E todo o meu intento é fazer isso, é trazer palavra de Deus, trazida de uma forma diferente, ampla, exclusiva, disciplinativa, para que você possa entender que todas as coisas debaixo da vontade de Deus, elas se confirmam mesmo. Aqui a pastora Marina, da Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, nós temos duas palavras de reflexão na semana, todas as quartas-feiras, 20 horas, e aos domingos, às 19h30. Então, entra lá e coloca lá o seu positivo para que a gente possa entender que Deus é por nós e tem feito grandes coisas a teu respeito, a meu respeito, porque se eu estou aqui, porque Deus permitiu que eu trouxesse para você uma palavra de libertação, de condição de você vencer o dia mau. E sem demorarmos, nós vamos falar um pouco sobre o povo escolhido de Deus. Como eu amo recordar história, como eu amo vivenciar cada vitória que esse povo amado de Deus teve. E nós que somos hoje, aqueles que foram adotados pela palavra, porque nós éramos desconhecidos, mas através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, nós somos filhos de Deus. E aqui em Jeremias 29, capítulo 29, está dizendo assim: quando o povo de Deus, quando Nabucodonosor entrou, e ele em Jerusalém, Judá e Jerusalém, e ele levou todos os que restaram para a Babilônia. E o Senhor deu uma ordem para o profeta Jeremias, dizendo assim, no versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de todo o seu fruto, gerai filhos, tomai esposas, e que tenham filhos, e filhos multiplicai-vos e não diminuais. O Senhor deu uma ordem para Jeremias, naquela última carta que a rainha estava levando, porque o povo todo já tinha ido. E essas poucas pessoas que ficaram ali, na carta aqui, que a rainha de Jerusalém, a rainha mãe e seus oficiais foram os últimos a sair, Deus mandou que Jeremias escrevesse essa carta e dissesse para eles, a todos os exilados, todos,
edificai casa. Olha que palavra, habitai nelas. Agora eu te pergunto, nós estamos enfrentando, nós estamos vendo uma guerra sendo enfrentada aí nos países, e eu não quero citar nomes, mas nós estamos acompanhando, porque aqui a igreja, ela não pode colocar aqui a sua opinião, mas ela pode dar exemplo. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo com pessoas que tiveram que deixarem tudo para trás, seus sonhos, suas casas, coisas que nos deixaram deprimidos, tristes, abatidos. Tivemos que orar por essa nação que continua ainda em guerra. E toda essa devassa, todos aqueles que foram acolhidos por outros países, tendo que recomeçar tudo novamente. É fácil? Não. O que nós podemos fazer? Não muito, a não ser apresentarmos a Deus, orarmos para que haja recurso, condições e que pessoas possam ser solidárias, ajudar essas pessoas que estão por perto. E aqui nós estamos vendo um fato igual, aonde Nabucodonosor entrou e levou todos essas pessoas de Judá e Jerusalém para a Babilônia. E quando eles foram levados, a última leva, Deus deu uma ordem. Assim diz o Senhor, para aqueles que eu deportei. O Senhor está dizendo a todos os exilados que eu deportei, edificai casas. Agora eu te faço uma pergunta. Primeira pergunta dessa palavra. Que difícil edificar casa. Como é que você pode chegar no lugar onde você é prisioneiro, pisar, colocar a planta do teu pé e dizer, eu tenho que começar de novo. Começar de novo onde? No terreno do teu inimigo? No terreno daquele que te aprisionou para que você trabalhasse? Mas a ordem de Deus aqui estava dizendo, edificai casas e habitai nela, casai, tenhais filhos, casai suas filhas, e aqui não vos diminuais. Não era para se diminuir, era para acrescentar. Deus estava dando ali uma visão para aquele povo dele, que não era o final, como aconteceu e não foi o final. E quando nós nos deparamos com alguma situação, talvez você esteja passando essa situação. Esses dias atrás, eu passei por umas situações, assim, aonde a impressão que dava é como que se tivessem arrancado toda a base de toda a minha luta, durante todos esses anos na cidade onde eu estou. E quando Deus, Ele usa seus profetas para edificar casa, para edificar, caráter, para edificar inteligência, sabedoria, que Deus dá. E muitas vezes nós nos esquecemos dessa sabedoria, como está lá em Provérbios, que a sabedoria, o entendimento vem de Deus. O conhecimento pode vir dos livros, mas a sabedoria, o entendimento vem de Deus. Porque entendimento, longanimidade, perseverança, esperança são a obra do Espírito que parte de Deus, não vem do homem. E você pode até aprender algumas coisas notórias, passantes, coisas que vão passar com o homem. Você pode até aprender numa faculdade, nos livros, mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria, você vai entender quando você se colocar na presença de Deus e entender que tudo que Ele faz é perfeito. E se necessário que Ele te transporte de um local para outro, que Ele fale para você, pare aqui e comece aqui de novo. Ele está na frente, Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. O teu amanhã é Ele que comanda. E a mesma forma desta carta que o profeta estava mandando que a rainha mãe levasse os seus oficiais. Diga àquele povo o que Deus está falando. E hoje eu, como profeta do Senhor, eu estou te dizendo, não importa o que você está passando,
Não importa o que você está atravessando. Não importa quem está dizendo, você não vai chegar, você não tem capacidade, você não tem condições financeiras, você não tem formação. O Senhor Deus está dizendo: edificai, habitai, fincai as estacas, porque quem edifica sou eu, quem formaliza sou eu, quem traz as bases de toda a estrutura sou eu, o Senhor teu Deus, estou te falando. Então, para você que talvez vai se deparar com esse vídeo e não está entendendo nada, Deus está dizendo que tudo aquilo que você tem passado muitas vezes é um aprendizado e você está esperando de pessoas erradas. Você está esperando de fonte errada. Você está esperando da onde vier para te ajudar, te cobrará amanhã. Aquilo que vier para te favorecer hoje, te projetar hoje, será cobrança amanhã, desaponta amanhã, infidelidade amanhã, porque Deus, quando Ele faz, está feito e ninguém pode desmanchar. Então, nós estamos aqui na frente de uma situação dolorosa, mas Deus, Ele tinha que guardar a semente do seu povo. Por isso que Ele falou: tomai esposa, gerai filhos, casai, plantai, multiplicai. E Ele fala: viva desses pomares, dessas plantas, dessas casas, vivam alegre. Você pode até depois acompanhar aqui em Jeremias 29, tudo que está falando sobre essa ordenança que Deus deu. Mas quando nós vamos lá para Salmo 137, no meio do percurso, eu sempre falo em todas as palavras que eu dou, sabe, que eu falo, que eu trago de incentivo, que eu projeto as pessoas para frente. Então, eu falo que muitas e muitas vezes nós começamos bem demais tudo. Você já viu que tudo no começo é bom? Tudo, casamento no começo é bom, sociedade no casamento é bom, amizade quando começa é bom, mas no decorrer do tempo, você vai saber o que é bom e o que é ruim, o que edifica e o que mata. E durante esse percurso, nós sabemos que muitas coisas aconteceram. A história dos judeus é uma das histórias mais lindas que você pode ter, e em todas elas, Deus presente com o seu povo. E o Senhor está dizendo esta noite profeticamente para você, meu irmão, meu amigo, aonde vai chegar esse vídeo, Ele estará com você nos momentos mais difíceis, quando você reconhecer que Ele é Deus. E nesses momentos, aonde aquele povo de Deus trabalhou cativo com os babilônicos, pessoas que eram naquela época idólatras, pessoas que naquela época zombavam do Deus que os judeus acreditavam, do grande Deus que fez tantas coisas acontecerem. Eles passaram por provações, privações, como eu e você passamos, humanamente falando, porque as pessoas muitas vezes elas são más, muitas vezes têm inveja daquilo que você se tornou, daquilo que você simplesmente é, por natureza própria. Muitos por formação e outros pela simples sinceridade de ser a forma que é, prestativo, amoroso, compreensivo. Um sorriso fala muito mais que muitas palavras. Um olhar de gratidão fala mais do que um abraço apertado. E tem pessoas que durante todo o decorrer da sua vida são assim. São dessa maneira que Deus as fez, que Deus fez. Deus constituiu nelas todos esses atributos. E muitas vezes pessoas, sabe, não encaram com esse amor, com esse mesmo carinho. E a inveja vem. E daí vem palavras que pesam na nossa caminhada. Palavras que são professadas, que querem te impedir, que você não pode, que você não deve chegar, que você não tem capacidade. Se você chegar, o que você vai fazer? Como se você fosse qualquer coisa, uma folha que vai ao vento, correndo, sem direção, sem destino, porque ninguém sabe. Há uma palavra em Provérbio que fala: quem segura o vento? Ninguém. E muitas vezes as pessoas nos olham como altos e baixos, como se nós não tivéssemos direção, pelo simples fato de nós sermos da forma que somos, amorosos, como Deus fala: tudo que fizerdes, faça por excelência.
Se pedires para fazer um, faça 2, porque para mim estás fazendo. E eu, como Pai, vos darei a medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? É uma medida que você põe e transborda, e você levanta a soca ali e ela transborda. Esse é o Deus amoroso que nós servimos e que eu estou falando dele agora. E quando nós chegamos aqui no Salmo 137, no meio dessa caminhada, dessas pessoas que receberam a palavra profética para edificar, para construir, para casar, para plantar, para comer, e não ficar na mesmice. No meio desse trajeto, olha o que o Salmo 137 fala. Do 1, eu vou ler do 1 até o 4. Está dizendo assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, e lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores, olha bem, os nossos opressores, para que fôssemos alegres como antigamente, dizendo: entoai alguns cânticos de Sião. E nós pensávamos: como, porém, haveríamos de entoar um cântico ao Senhor nesta terra estranha que nos oprimia? Então você muitas vezes, você está num local onde você está sendo oprimido, onde não estão te entendendo, seja ela qual for a situação, casamento, relacionamento, amizade, emprego, oportunidade, morando na casa de alguém, sendo inquilino de alguém, não importa. E muitas pessoas não entendendo o que você está passando, ainda fala: cante, cadê tua alegria? Você não diz que conhece a Deus, que você é cristão, como aqui. Eles eram o povo de Deus, aqueles que entoavam hinos para o Senhor, eles tocavam harpas, porque eles são um povo alegre, um povo que canta canções, as canções deles são alegres, lindas, e quando nós cantamos canções, a gente deixa sair aquilo que está preso dentro de nós, aquilo que está nos amargurando, aquilo que está trazendo para nós, sabe, um transtorno emocional, que nós não conseguimos olhar nada bonito, nada belo, o dia se torna cinza, o sol fica roxo. Por quê? Porque tudo para nós é tristeza, tudo para nós nos amargura. E as pessoas falam: cante, 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 porque vocês cantavam lá, suas canções são alegres. Muitas vezes um amigo fala assim: deixa para lá esse problema, vamos aqui, vamos se divertir. E você está ali preocupado, a situação te pesa, porque dentro de você há algo mais importante que quer fazer sair esse peso, que quer fazer de uma vez por todas arrancar de dentro da tua alma essa vontade que você é capaz de gritar e dizer: eu não sou escravo, eu não vou viver mais essa situação. E eles falavam aqui, eles se comentavam. E nós queremos trazer esta situação para mim e para você hoje. E ele ainda fala assim: se eu tivesse que me esquecer de tudo aquilo que eu tenho vivido, o restante do salmo explica o que eles estavam passando. Mas Deus, Ele tem uma trajetória para nós, Ele tem uma resposta para todas as coisas. Ele tem uma trajetória para você, e você não vai ficar nessa situação. Você vai ser livre, livre para poder coordenar a tua vida, declarar que a tua vida não é essa mesmice que você tem vivido. Como que você me prova isso, pastora? Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, mas o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente está olhando para você, para esse coraçãozinho agora à noite, e está dizendo: eu sou o teu Deus se você acreditar. Esse povo aqui acreditava, esse povo aqui confiava. E quando nós vamos lá, o livro de Daniel, o profeta que estava no meio desse povo, que foi levado também, um homem que não se misturou, ele não se perdeu no meio de tantas coisas de idolatria e tantas outras coisas que ali foram lhe oferecidas, mas ele foi fiel,
Ele permaneceu fiel e dentro dessa fidelidade, das provas que ele passou, ele se tornou governador ali de Nabucodonosor, tendo 40 províncias sobre a sua coordenação. E quando tudo isso aconteceu, ele já dentro de uma província, e os seus amigos que estavam com eles, que também foram designados a estarem em todas as demarcações dessas províncias, como homens nobres, não como escravo, mas reconhecido, como Nabucodonosor reconheceu e declarou. O tempo passou, e esses homens e mulheres que estavam lá 70 anos ficaram cativos. E numa noite, já Daniel sendo reconhecido, Daniel estava longe. Aqui, Belsassar, que era neto de Nabucodonosor, Nabucodonosor já morto, deu uma festa como fala aqui em Daniel 5. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes convidados. E na presença desses 1000, ele queria que todos bebessem muito e apreciava todos os vinhos que vinham. E no meio dessa festa, ele mandou que trouxesse os utensílios de prata que Nabucodonosor, seu pai, ouça bem a história, tirou do templo quando estava em Jerusalém e trouxeram os cativeiros, os cativos ao cativeiros. E deu a ordem para que bebessem, tanto eles como os reis grandes que estavam com ele. Então, aqui nós estamos vendo que além desse povo passar por toda essa situação, estar preso ainda, dizer que eles tinham saudade da terra em que eles deixaram, mas eles estavam debaixo de uma ordenança de Deus, para eles continuarem vivendo. Não olhar para a situação, mas continuar vivendo. Daí você pode estar me perguntando, mas como que eu vou conseguir viver debaixo de uma situação de opressão? Debaixo de uma situação que eu não consigo. O Senhor te dará força para que você chegue aonde Ele determinar. Ele te dará força para que você consiga vencer tudo aquilo que tem sido para você um desafio na tua vida. E quando esse rei determinou para agradar os seus 1000 convidados, falou, escuta, tragam aqueles utensílios lá do templo, daqueles que estão presos lá, os mesmos que lá os seus senhores mandou que cantasse os hinos, ou os louvores, ou as canções deles, os mesmos opressores, todos eles numa só convocação. Afinal de contas, escravo é escravo, tem que obedecer ordens. E da mesma forma, esse rei, ele queria sobrepujar, sabe, o seu reino, porque quem venceu foi seu avô, mas ele agora sendo rei, ele queria mostrar que ele era o Todo-Poderoso. E naquele momento que ele pediu que trouxessem para eles esses utensílios, que eram os utensílios sagrados da casa do Senhor, eles beberam, eles se embriagaram, eles riam dos escravos, dos judeus. Muitas pessoas neste momento podem estar até rindo de você, de mim, pode até estar achando que nós somos malucos, que nós não falamos coisas com coisa, que a gente está acreditando no algo que vai acontecer, que muitas vezes nós estamos iludidos. O Senhor nesta noite está trazendo para nós uma palavra profética, uma palavra que não vai te deixar envergonhado, nem hoje, nem dia nenhum. Quando temos promessa, o Senhor cumpre a promessa que fez. E naquele mesmo instante, diz aqui no versículo 5, eu não vou me prolongar no capítulo todo. Se você puder, leia Daniel 5 e você vai decorrer toda a história. Começou no meio de toda aquela festa, no meio de toda aquela alegria, no meio de toda aquela cumilância, daquela bebedice. Sabe o que aconteceu? Um dedo apareceu na parede daquele palácio, bem em frente, bem de frente o candeeiro que eles tiraram lá.
que era sagrado, que o Nabucodonosor não mexeu, mas o seu neto foi lá para desafiar, para muitas vezes falar para os reis, todos que estavam presentes, eu sou o tal. Talvez você recebeu um desafio de alguém, falando eu sou o tal, você não é nada. Você não consegue chegar porque você não tem referência. Deus está dizendo nesta noite, a referência é minha. O teu DNA, sabe, é único. Não tem a tua impressão digital e o teu DNA não tem lugar nenhum. Você é único para Deus. E Ele está dizendo nesta noite que toda aflição, que toda humilhação tem dia data e hora para acabar. Tem dia data e hora para estancar. Esta dor será estancada, essa sangria que você tem passado será estancada. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Muitas vezes pessoas não veem, pessoas não estão entendendo o que você está passando. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu conheço a tua dor. Eu conheço aquele choro exprimido que muitas vezes você faz no silêncio e pede para mim a minha ajuda. E mesmo que você não me conheça ainda, eu tenho te visto. E quando isso aconteceu, todos ficaram em choque. E ninguém poderia decifrar o que estava acontecendo, porque aquele dedo escrevia com letras de fogo, deixando marcado na parede em pedra o que Deus estava falando. E eu não vou entrar nesse detalhe. Eu não vou entrar. Eu vou só dizer para você, naquele mesmo instante, o rei ficou desesperado e chamou todos os sábios, todos aqueles que tinham interpretação, os magos, e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito. Daí lembraram de Daniel. Daí lembraram daquele governador que Nabucodonosor o fez governador de 40 províncias. E trouxeram a avó do rei Belsazar. Falou, existe Daniel. E ele sabe decifrar, porque no tempo do teu avô, ele decifrava as coisas desse Deus que ele acredita. E ele veio e ele trouxe. Ele trouxe e Daniel soube traduzir aquelas palavras. E as palavras que ele traduziu ali, era o próprio Deus mandando, escrevendo a mensagem naquela parede. Que ele mesmo assinou a sentença de morte dele. Então, eu quero dizer que no momento exato, no momento em que você acha que agora acabou para você, quando você acha que as coisas fecharam, as portas estão fechadas, Deus está dizendo, eu vou enviar algo, eu vou enviar alguém. Eu vou trazer uma mensagem, eu vou trazer uma promessa, eu vou trazer uma válvula de escape, eu vou trazer para você uma solução naquilo que você acha que não tem mais jeito. E quando Daniel trouxe a interpretação, na mesma hora, houve a invasão. Uma invasão que acabou com toda essa situação de grandeza, de zombaria, e resumindo toda a história. Dentro dessa invasão, alguns desses reis, inclusive Belsazar, foi morto com toda a família real. E Ciro, que foi levantado por Deus, trouxe ali a libertação para esses cativos que estavam em cativeiro 70 anos na Babilônia. E eu falo para você, Deus mandará para você uma resposta. Tem uma carta preparada para que você possa entender a mensagem que Deus está te dando nesta noite. Depende de você, não depende de mim. Agora é com você. Da mesma forma que aquele povo teve que entender que toda aquela situação tinha dia, data e hora para acontecer, a libertação deles, tiveram que plantar, levantar, edificar. 70 anos se passaram, eles tiveram que esperar no Senhor. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está aguardando esta promessa, seja ela qual for. Mas eu quero te dizer que aqui da mesma forma que Daniel falou ali com autoridade para aquele rei, do que Deus deixou escrito naquela parede, com dedo, com fogo, com linhas de fogo, escrita em fogo. O Senhor está dizendo, eu escrevi tua história está na minha mão. A tua história
e está debaixo daquilo que eu determinei e ninguém pode mudar. E nós que conhecemos toda essa história, sabemos que o povo voltou. E eles puderam tocar as suas harpas novamente. Eles puderam trazer as canções novamente. Eles puderam se alegrar. Da mesma forma que aqueles soldados ali, aqueles oficiais, os oprimiam para que eles cantassem canções na hora de tanta dor. Como é difícil você cantar na hora da dor. Como é difícil no momento que você perde algo que é para você tudo, todos os teus sonhos. Como eu falei desse país distante. Você ser solidário àquelas pessoas que para elas a impressão que dá, que é o fim. Mas Deus está dizendo nesta noite, não é fim não. Porque eu, teu Deus, tenho o melhor para a tua vida. Da mesma forma que eu comecei esta palavra dizendo o que Jeremias mandou na última carta: não ficai desesperados, edificai e esperai. Fazei aquilo que eu estou te ordenando. Assim Deus está dizendo para você: não fique desesperado, não entregue os pontos, mostre que você é capaz, que você tem capacidade. Esse momento, essa palavra de reflexão é para te dar uma alavancada, um beliscão na consciência e dizer: você consegue, você pode. Porque tem um Deus com todo o seu exército. No Salmo 104 diz que ele dá ordem a nosso respeito para nos guardar, nos livrar de todo o mal. Tudo é tudo, nada é nada. Para que você possa trazer para as pessoas que estão à tua volta a certeza da fé que você nem sabe ainda que você tem. Mas que a partir desse momento, a partir desta oração, você vai deixar essa fé entrar dentro de você. E você colocará em prática. Que por mais difícil que seja, por mais prisioneiro que seja, tudo aquilo que te colocaram, esse quadrado que fizeram você ficar, essa porta vai abrir. E você vai voar como pássaro. Porque Deus declara nesta noite que grandes coisas vêm aí. A promessa é grande. Que você receba essa palavra. Que você ame esse Deus. Da mesma forma que ele trouxe para Daniel a interpretação, porque ninguém conseguia interpretar. Da mesma forma que Ciro entrou e libertou aqueles que estavam orando, pedindo a Deus um libertador, e Deus usou aquele homem de uma outra nação. O Senhor vai trazer para você alguém. Não espere muitas vezes de pessoa que está ao teu lado. Não espere de pessoas que muitas vezes está de braço cruzado, vendo a sua situação e você chorar e morrer de angústia. Mas espere num Deus poderoso que trará de longe a solução para aquilo que você tem tanto esperado, para aquilo que você tem tanto depositado a tua fé. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você tiver a fé e se aliançar comigo nesse momento, Deus ouvirá a tua oração, esteja onde você estiver. E se você acreditar, se você crer, o Senhor trará para você todas as respostas que você está esperando. Porque o momento não é amanhã, é agora. Você crê? Eu creio que você será mais que vencedor. Vamos orar. Senhor, eu entrego cada vida, Pai, cada pessoa que está comigo, Senhor, e que também por onde este vídeo vai passar. Que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha trazer as soluções, que da mesma forma que o Senhor livrou o seu povo, Pai, nós somos o teu povo, aquele que crê em ti, somos filhos. E o Senhor nos chama de filho. O Senhor nos amou, Pai, a ponto de entregar teu filho por amor de nós. Eu entrego cada vida, Pai, cada casa, cada pessoa que estiver, Senhor, ouvindo e assistindo esse vídeo, possa entender que o Senhor os ama e que a vitória deles está estabelecida. Quero ser profeta de Deus nesta noite para dizer, Pai, que nada é por acaso, que tudo que nós temos passado é aprendizado.
É um processo, e esse processo nos fará chegar à nossa vitória, que já está declarada, Senhor, porque o Senhor já declarou. Tudo isso eu peço, Senhor, abençoando cada vida. Quem estiver doente, que haja cura. Quem estiver, Senhor, triste, que se alegre. Aquele que está batido, que venha se levantar. E que eles possam crer que Tu és fiel. Tu és o único, Pai, que pode nos ajudar neste momento. Tudo isso eu peço no nome do Teu Filho, já agradecendo que o Teu amado Espírito Santo alcance cada vida, Pai, por onde este vídeo passar, Senhor. E que nós possamos viver em harmonia na Tua presença, confiando e acreditando que coisas grandes vêm aí. Que você possa acreditar, que você tenha essa determinação. Eu profetizo na tua vida essa determinação, que você dará passos largos e firmes para que você possa comprovar esta palavra que eu trouxe hoje. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? Tenha uma noite abençoada. Se for em dia, que chegar um dia abençoado e que vocês fiquem debaixo dessa graça. Shalom.